Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Bloco de Esportes aqui do Balanço Geral. Vou falar sobre a Chapecoense, já está em São Paulo, a Chape treinou hoje pela manhã por lá e já está preparada para encarar o Corinthians, uma semana após a eliminação da Copa do Brasil. Nada melhor que um dia após o outro. Essa frase é antiga, porém muito verdadeira. Há uma semana, a Chapecoense ainda vivia o drama do vice-campeonato catarinense, após perder para o Avaí. Mas também tinha a esperança de reverter tudo num jogo cuja classificação renderia mais 2,5 milhões de reais pela Copa do Brasil. E então surgiu o Corinthians para acabar com essa recuperação psicológica do Verdão. O time paulista fez 2-0 e eliminou o time de Chapecó da competição. E depois de tantos resultados negativos, seguidos nos últimos dias, eis que surgiu uma grande vitória para embalar a Chapecoense. 2-0 para cima do Inter. E quem diria, uma semana depois, o Corinthians está novamente no caminho da Chape, em outro momento e competição. E quem sabe a Chape esteja mais confiante para esse segundo encontro de 2019 na Arena Corinthians. Confiança sim, né? Pelo fato de a gente enfrentar uma grande equipe que é o Inter, né? E você começar com o pé direito, né? Claro que se a gente é derrotado, a gente já vinha de resultados ruins, né, vamos dizer assim, na minha concepção, jogando bem, né, mas quando o resultado não vem, isso não, ninguém quer saber se essa equipe está jogando bem ou não. Então, acredito que esse pé inicial aí, pontapé inicial contra o Inter, foi muito importante. A maratona de jogos está apenas começando. Depois da vitória contra o Internacional, a Chapecoense começou a semana de trabalho nessa segunda-feira, no CT da Água Amarela, visando agora a partida contra o Corinthians. E não dá para vacilar, o negócio é treinar bastante, pois o campeonato é longo e cada partida é um novo capítulo dessa história, que ainda tem 37 rodadas pela frente. O brasileiro sempre é difícil, né, cara? Independente se sai um empate ou não, cada jogo é uma história. Não é porque a gente perdeu do Corinthians na Copa do Brasil que agora a gente vai perder, né, contra o Corinthians de novo, então... Como eu acabei de falar, cada jogo é uma história, não é porque os times que perderam agora vão perder o próximo jogo, então não tem como a gente saber o que vai acontecer, pelo contrário, a gente tem que trabalhar, porque não tem jogo fácil, né, Campeonato Brasileiro. Cada jogo é uma história e a gente tem que estar sempre preparado. Aí, Badá, tudo bem? Boa tarde, como é que tá? Tudo certo. Só para o Claudinei Oliveira não concorda muito com essas palavras, o Claudinei Oliveira, que aliás estreou. E que bom, torço por ele, boa pessoa, cara trabalhador, honesto, humilde, aqui em Chapecó, teve seus méritos na permanência na Série A, foi contratado, esse ano não conseguiu fazer um bom trabalho, foi contratado pelo Goiás e estreou contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro pelo Goiás e ganhou pelo placar de 1-0. E eu me lembro que o Claudinei Oliveira falava que nós vamos ter alguns jogos do Campeonato Catarinense que serão até mais difíceis do que os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas o Bruno Pacheco tem razão. Cada jogo é uma dificuldade a mais. E amanhã é de novo lá na Arena Corinthians, num lugar onde a Chapecoense nunca venceu. Até agora é um tabu a ser quebrado pelo Verdão e já diria nosso saudoso e eterno presidente Santo Palaoro que esses tabus aí foram feitos para serem quebrados. Quem sabe uma hora dessa vai acabar essa nhaca de nunca ter vencido o Corinthians lá dentro do Itaqueirão. Corinthians que perdeu também na primeira partida do Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Bahia lá em Salvador, vai com certa obrigação, responsabilidade e pressão de se recuperar. Mas não é um jogo tão decisivo como foi o da Copa do Brasil. Ali era decisão, ali era matar ou morrer. Já amanhã não. Claro que todo jogo é importante, todo jogo é importante pontuar, mas amanhã a Chapecoense já joga um pouquinho mais tranquila, principalmente depois da vitória contra o Inter e sabendo que domingo de manhã, 11 horas da manhã, torcedor se prepare, teremos o Atlético Paranaense. Aliás, o torcedor da Chapecoense continua devendo uma presença maior na Arena Condá. Tudo bem que o ingresso anda meio caro não, bastante caro, mas nem os sócios não estão comparecendo. Se fala que Chapecoense tem cerca de 12.500 sócios, nem os sócios não estão comparecendo a jogos importantes. Então o torcedor da Chapecoense precisa voltar a comparecer à Arena Condá em peso, porque agora no Campeonato Brasileiro muitos clubes trazem muitos torcedores para Chapecó.
E às vezes, e no jogo contra o Inter foi assim, se ouvia mais os colorados do que os torcedores da Chapecoense. Não podemos permitir que isso ocorra. E nos grandes jogos, quando tivermos número de torcedores visitantes em maior número, como foi, por exemplo, esse jogo contra o Inter, não são muitos, mas tem Inter, tem Grêmio, tem Corinthians, tem Flamengo. A Chapecoense tem que dar um cuidado especial lá no setor visitante, porque no sábado demorou muito para entrar e recebemos algumas reclamações de que teve torcedor do Inter que entrou na Arena Condá com 20 minutos de jogo. Então, isso aí também tem que dar uma atenção especial, mas tudo vai se ajeitando porque o Campeonato Brasileiro está apenas começando. Te deixa com medo, Balá, enfrentar o Corinthians uma semana depois da eliminação na Copa do Brasil? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque aquele ali era um jogo específico. Eu estava muito preocupado, até comentei aqui, eu estava preocupado com o jogo da Copa do Brasil. Eu achei que dificilmente, até porque a Chapecoense não estava vivendo um bom momento naquela semana, eu sabia que dificilmente a Chapecoense voltaria de lá com a classificação. Perdeu, acabou eliminado. Mas aí a vitória contra o Inter deu um novo ânimo pela atuação do time e pelas alterações que o Ney Franco fez e que deram certo. O que não pode é subir no salto alto. Achar que porque ganhou do Inter, que agora está tudo certo, que é time de ponta da elite do futebol brasileiro, não. Muita calma, muita humildade, sandálias da humildade. Quem sabe até o Ney Franco possa até, quem sabe, dar uma mexida no esquema, dar uma fechadinha um pouco mais, mas amanhã a gente comenta a respeito disso. E outra coisa, os bastidores da Chapecoense estão fervilhando, bem rapidinho. Muitas especulações, muitas informações de jogadores sendo contratados, de jogadores... Ontem fiquei sabendo, por exemplo, de que já existe uma tendência de que na metade do ano, quando abrir aquela desgraçada daquela janela internacional, que talvez o Everaldo possa sair, que se tornou meio que ídolo já da torcida do Chapecoense, que o Márcio Araújo, que ele encontrou o seu futebol na Chapecoense jogando como primeiro volante, poderia sair. O Bruno Pacheco parece que é quase certo que esse aí deve sair, até porque esse Hernandes que vem do Goiás já seria uma reposição para essa saída. E aí tem várias especulações de contratações, de goleiro, daquele Matheus Cavicchioli, já se falou daquele do que era do Fluminense, como é que é, o Diego Cavalieri. Aí para lateral já chegou esse Kaique Sala do Goiás, para a esquerda tem o Hernandes, aí vem dois do Santos, Arthur Gomes e o Copete, que também estão em negociação. A saída da Chapecoense lá para São Paulo vai aproximar a diretoria com outras contratações. Ontem me falaram do Mancoedio, ex-jogador do Flamengo, do Arthur, aquele centroavante que era do Ceará, que está no Palmeiras, que outros jogadores do Palmeiras também viriam. Então, os bastidores estão fervilhando e quando for oficial, a gente vai informar, para não confundir ainda mais o torcedor da Chapecoense. Com toda certeza. Falar um pouquinho de futsal agora, pela quarta rodada da Liga Catarinense Futsal 2019, a AGN Capinzal foi superada pela equipe de Lages em casa. Vamos acompanhar como é que foi esse jogo aí. No primeiro tempo, nesta cobrança de falta, Antônio abriu o marcador para o Lages Futsal, 1-0. Na segunda etapa, depois da falha da equipe da AGN, Galinho ampliou, 2-0. O time de Capinzal apostou no goleiro Linha, mas Polaco foi mais esperto e ampliou para o Lages Futsal, 3-0. E no finalzinho da partida, Pita com este gol descontou para os donos da casa. Final, AGN Capinzal 1, Lages Futsal 3. Aí a bola pesada também em destaque, não é mais tão pesada assim, né, Balão? Então não, era mais pesadinho. Não, é mais pesado, mas é bom também, né? Bem rapidinho, então, os abraços aqui, ó. Um abraço pro Ademir, da Mecânica Ademir. Alô, meu amigo Ademir. Mecânica Ademir está sempre nos acompanhando. Um abraço para ti. Um abraço também pro garotinho Natan. Tem 4 anos de idade, mora lá no Parque das Palmeiras, filho da minha amiga Simone. Nos encontramos domingo também lá no Alto da Serra, um guri muito bacana, que diz que assiste também o Balanço Geral todos os dias. E um abraço para o amigo Thiago Mosqueta. Ô, Thiago Mosqueta, isso aqui já foi um grande colaborador do Chapecoense. Sempre foi, né? Sempre foi, nunca deixará de ser. Também está nos acompanhando. Obrigado aqui pela mensagem, viu? Fechou, então? O que está acontecendo aí? Olha que é o motivo da avaliação. O Prado e o Chacho gostaram da minha camisa. É porque é apertadinha, Justinho? Cara, eu comprei ela um pouco maior, acho que aquela caminhada não tem que intensificar, Prado. Ah, porque tá ficando Eu não vou pequeno. botar a culpa no quem Mas pra fazer isso aí, tu tem que fazer que nem as minhas. Compra tudo com a minha grande, camisa grande e larga. Mas essa aqui eu comprei grande, cara. Então tu tá no caminho certo. Parabéns, sim, viu? Continua assim. Um abraço. Intensificar as caminhadas, hein, Prado? Pelo amor de Deus. É, o troço tá ficando meio jaguarão. Espero que a nossa amizade seja tão forte quanto a linha desse botão. Tem esse botão aí, né? Acho que tá aguentando bastante. Porque a mulher que costurou esse botão era guerreira, ele não arrebentou. Abraço, meu Deus, valeu.